Fala galera de Fortaleza e de todo o Brasil, bem-vindos a mais um aulão do Vold. Nesta aula nós vamos falar sobre o alienista de Machado de Assis, tá? Mais especificamente sobre as 4 teorias desenvolvidas pelo protagonista da história a respeito da loucura. Simão Bacamarte é um médico alienista, um médico que estuda a loucura. Ele chega em Itajaí e pede autorização para a Câmara para fundar a Casa Verde, que seria uma espécie de hospital para loucos, tá certo? As primeiras pessoas que são internadas nesse hospital são os loucos de verdade, aquelas pessoas consideradas anormais pela maioria da população. E aí eu tenho a primeira teoria. Então, loucos são os anormais. Ok, até aí tudo bem. Ocorre que durante a narrativa, o conceito de loucura para Simão Bacamarte, que é o médico, se amplia, tá certo? E aí ele verifica que loucos não são apenas aqueles que possuem grandes anormalidades, mas aquelas pessoas que têm pequenas manias. Ah, Vold, eu conheço uma pessoa que gasta demais. Pronto, para Simão Bacamarte, essa pessoa é considerada como louca, tá? Havia inclusive um personagem na história que ele é conhecido pelo costume que ele tem de cumprimentar as pessoas. Ele é capaz de andar um quarteirão inteiro só para cumprimentar uma pessoa. Simão Bacamarte olha para essa pessoa e diz, ó, esse camarada não é normal, ele é louco. Então, a segunda teoria, pessoal, para ele diz que a loucura é um continente e não apenas uma ilha. Ou seja, o conceito de loucura de Simão Bacamarte é ampliado de acordo com a segunda teoria. Então, a narrativa da história está se desenvolvendo. Um pouco mais à frente, o que vai acontecer aqui? Quando ele interna os loucos e aquelas pessoas com pequenas manias, 75% da população é internada na Casa Verde. Apenas 25% ficam de fora. Então ele chega à terceira teoria. Ele diz, ora, se 75% da população está internada na Casa Verde, significa dizer que loucos são aqueles que estão do lado de fora. Ou seja, a loucura, ela deixa de ser uma exceção para ser uma regra. Então veja só, a terceira teoria, ele diz o seguinte, ó, o desequilíbrio é normal, patológico, ou seja, doentio, é o equilíbrio. O que ele quer dizer com isso? Loucos, na verdade, são aqueles considerados normais. E aí o que acontece neste momento da narrativa? Ele solta todo mundo que estava preso na Casa Verde. As pessoas que estavam internadas na Casa Verde são liberadas. E ele interna aquelas pessoas consideradas normais para a sociedade. Então o louco é o normal, de acordo com essa terceira teoria. O desequilíbrio é normal, tá? Doentio é o equilíbrio. Então, o louco é aquele considerado normal pela maioria, de acordo com a terceira teoria. E por último, pessoal, vem a quarta teoria desenvolvida durante a narrativa. Depois de ele ter internado todos os considerados normais, ele começa um tratamento para curá-los. Então, aquela pessoa que era uma pessoa muito honesta, por exemplo, ele começa um tratamento para torná-la uma pessoa desonesta, tá certo? Aquela pessoa muito humilde, ele começa um tratamento para fazer com que aquela pessoa se torne uma pessoa soberba. De maneira que todas as pessoas consideradas normais, os humildes, os soberbos, essas pessoas com grandes qualidades, elas se degeneram e, de acordo com ele, ficam curadas. Então, no decorrer da narrativa, todas as pessoas consideradas normais se degeneram. Aquelas pessoas que possuíam qualidades se degeneram. E aí, no final, ele chega à seguinte conclusão. O único ser perfeito é ele mesmo. Ele, o Simão Bacamarte, é o único que não possui nenhum defeito. Então, ao fim da história, ele se interna na Casa Verde, tá ok? Claro que a finalidade daqui é te apresentar essas 4 teorias, por quê? Porque isto é perguntado em prova. Então, a primeira teoria, loucos são os anormais. Na segunda teoria, a loucura é um continente, ele expande o conceito de loucura. A terceira teoria, o desequilíbrio é normal, ou seja, loucos são aqueles considerados normais. O único ser perfeito era ele, de acordo com essa quarta teoria que ele desenvolve. Então ele se interna na Casa Verde e assim termina a nossa história. Eu estou precisando de uma revisão para esse livro. Manda um recadinho aí, vai lá no Instagram, manda um direct. Marcamos uma aula e uma revisão e já era. Até a próxima.